Fala, nação do Trade Marketing, que prazer estar aqui em mais um episódio, esse aqui para lá de especial. Estou recebendo aqui um grande, vou dizer amigo, apesar de conhecer há pouco tempo, uma pessoa com quem eu tive uma sinergia desde o início muito grande, muito sincera, e um grande profissional aí do mercado que lidera apenas o trade marketing da Nestlé. Então não é pouca coisa, só para você pensar a quantidade de marca, categoria e canal, aí já dá para deixar a pessoa bem maluca, né? Antes de chamar ele aqui, eu queria fazer o nosso agradecimento aos nossos parceiros patrocinadores, começando pela Fox Trade Ações, uma agência full service de trade marketing, o Grupo Criativo, o Escritório de Design Estratégico, a Trade Suite, uma empresa de tecnologia BI para trade marketing, a Fábrica de Ideias, fabricante de materiais de ponto de venda, a Incentive-me, que é uma plataforma de incentivo, e o Puzzle, que é um sistema de gestão de promotores compartilhados. Felipe... Obrigado mais Cara, uma vez. obrigado por ter arrumado assim um tempo nessa tua agenda maluca. Não consigo nem imaginar, né, cara, o que não é o teu dia a dia. É tanta coisa pra gente falar aqui, cara, né? Eu queria assim que tu começasse te apresentando. Tu é um cara que vem do esporte, né, meu? É, sim. Dá pra ver pelo porte dele, depois ele vai dizer qual que era. E aí a gente tem algumas pautas aqui, cara. Dados para tomada de decisão dentro do trade, JVC, Retail Media, formato de trade na Nestlé. Se a gente conseguir falar 10 minutinhos de cada coisa dessa, que eu já vou sair contente. Tá bom. Primeiramente, obrigado mais uma vez. Imagina. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Felipe Votichi, eu tenho 40 anos de idade. Eu estou há 22 anos dentro da Nestlé. Desses 22 anos eu naveguei entre a área comercial e a área de trade marketing. Os últimos 12 anos pautado em trade marketing. Antes da Nestlé eu nunca trabalhei no mundo corporativo, né? A gente já tinha conversado sobre isso. Eu veio do meio do esporte, eu fui atleta, eu joguei futebol por muito tempo. Hoje a gente está numa nação enorme dentro da Nestlé e é um privilégio enorme poder estar aqui. Sou casado, tenho um filho de 10 anos, a minha esposa e um cachorro que me dá mais trabalho do que o meu filho de 10 anos. Então é um prazer. Eu gosto muito de falar de trade marketing, a gente já conversou bastante sobre isso porque é a minha paixão. Comportamento de consumo, entender como as pessoas pensam e por que elas tomam as decisões e onde elas decidem comprar é uma das coisas que a gente mais gosta de trabalhar dentro da Nestlé. Então é um privilégio estar aqui hoje. Esqueceu de falar que tu era goleiro, né, cara? Eu sou. Eu falo que eu sou porque eu não consigo abandonar. Tu não abandonou ainda. Dentro do futebol, a posição dele era goleiro, né, cara? Exatamente. Tu chegou a profissional? Cheguei a jogar profissionalmente, passei em alguns clubes. Mas hoje é um hobby que eu mantenho. Queria que meu filho gostasse, mas meu filho ama basquete, então a gente está tentando trocar de opção. Ele tá esticadinho, viu? Vai chegar. Ele tá esticadinho, ele deve chegar ali por 1,85 m, 86 que tá ótimo. Tá ótimo, que maravilha. Cara, é tanta coisa assim, do que eu te conheço, eu vejo que tu é um cara bastante analítico, né? Eu acho que tu gosta bastante dessa parte de dados, né? Muito. Até lá na tua participação na Academia Experience, quando tu falou lá do Doutor Estranho, depois teve aquele trecho que o cara tinha uma predição do que ia ser a tomada de decisão. Isso. Baseado no comportamento prévio dos estímulos que ele recebeu. Perfeito. Como é que na prática, tá? Porque a gente pode ficar falando conceitualmente aqui de um monte de coisa, né, cara? Que aí né? Exato. Agora, tudo bem, tu é cobrado por resultado, como qualquer diretoria. Perfeito. Como é que os dados, eles norteiam o teu trade marketing? Bom, eu sou formado em economia e estatística, então acho que é por isso que eu sou um apaixonado por dados. Eu acho que a grande mudança que a gente fez dentro da Nestlé foi começar a trabalhar no modelo de sellout. Então, a Nestlé hoje ela tem um comportamento de sellout, ela entende o porquê dos sellouts, trabalham cada vez mais em geração de demanda, para que a gente possa ter um equilíbrio dentro de Denso Range. E aí, consequentemente, você tem o seu sell-in, o seu organic growth, o seu crescimento. Tudo isso partiu no momento em que a gente começou a mostrar que, sim, é possível entender qual é o comportamento de compra e o porquê que vai acontecer um determinado sellout. Então, a Nestlé hoje ela trabalha nesta frente de sellout e numa frente preditiva de sellout. A gente hoje tem uma ferramenta que foi criada há 4 anos atrás, que a gente apelidou ela de molécula, que é uma teoria onde a gente tem building blocks, onde você olha o comportamento de baseline, quanto que é a sua sazonalidade, quanto seu mercado vai crescer ou vai cair, quais são as elasticidades dos nossos produtos, se elas são cruzadas, se elas são próprias, se elas têm uma particularidade diferente por região, quem é o seu principal competidor, quais são as ações promocionais que você tem, quais são os drivers de execução que você pode atuar, que não tenham duplicidade nesse entendimento, e com isso a gente consegue prever as próximas 12 semanas ou até mesmo os próximos 12 meses
com uma acuracidade que gira em torno de 94% a 98% de assertividade semanalmente, por categoria, por SKU, por canal, por região. Nossa. Então, isso foi uma batalha dos últimos 4 anos. Lógico que a gente não começou nesse universo. Mas nada disso seria possível se a gente não tivesse dados. Então, hoje, a gente tem uma cobertura de dados de sellout de 85%. E com base nessas informações, a gente constrói esses preditivos. E o nosso second step, né, a nossa próxima etapa, é trabalhar num prescritivo. Porque preditivo você sabe o que vai acontecer. O prescritivo você atua antes de acontecer. Então eu falo muito isso para o meu time. A gente sabe que a gente vai entrar naquele túnel que tem um trem. Isso é preditivo. Agora, se eu sei que esse trem está vindo em qual velocidade, como é que eu vou fazer para mudar a rota para não ser atingido pelo trem? Então a gente está nesse caminho do prescritivo. E foi muito feliz o que a gente construiu nos últimos 4 anos e tem levado isso para todos os clientes, todos os varejistas, como uma parceria. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. Levar como um formato de que todo mundo pode ganhar com essa informação. E os dados de sellout, o varejista te fornece? Sim, sim. É uma ferramenta de vocês, de coleta? A gente tem parceiros, né? Então tem fornecedores como o Neogrid, Scantec, Mtrix. Então você tem várias plataformas hoje, fora alguns acordos que você tem com clientes que te fornecem informação e você vai ganhando essa composição de dados. Fora as plataformas, a Nestlé ela tem os seus parceiros comerciais, são os brokers, né? São os nossos distribuidores. E eles atendem o pequeno varejo, o tradicional 1 a 4. Como esse canal ele não tem estoque, tudo que é selinha sellout. Entendi. Então a gente consegue ter ali pelo menos a leitura de 210 mil pontos de venda, que é onde os brokers da Nestlé atuam. Mas então tem várias fontes aí de dados entrando no teu data lake. No meu data lake. E aí tu tem que ter ali alguns técnicos de TI, de BI para... Essa é uma das torres que está sobre a minha gestão, que a gente chama de Sales Intelligence. Então eu tenho uma área hoje que só atua com esse comportamento de captação de informação, padronização dos dados. A gente coloca isso dentro de um centro de excelência comercial e a gente inaugurou ele agora no dia 10 de fevereiro. Que legal. São 8 telas com Machine Learning, com Power BI, onde você consegue ter a visão de tudo que está acontecendo. Nossa, cara. E isso aí não estava dentro do trade? Surgiu? Como é que surgiu isso? A gente incorporou essa parte dentro do Trade Marketing, dentro da diretoria de Trade Marketing, em outubro do ano passado. Então, nos últimos 3 anos, a gente, dentro do time comercial, criou um formato de captura de informação, que era o Origins, que é o formato que a Nestlé atua, e lá a gente foi criando construção de dados. Depois a gente fez o quê? A gente fez a sinergia com o Trade Marketing. A gente juntou isso com quem gera ou quem constrói a geração de demanda, que vai virar um lado estratégico. Então, hoje é uma parte única. A gente tem torres dentro do Trade Market, que é Sales Intelligence. A gente tem Price Tower, que é comportamento de preço, index versus o competidor. Price Pack Architecture, que é a portfólio. Então, produto certo no canal certo, com o preço certo. Rota ao mercado. E aí a gente coloca tudo isso dentro do JVC preditivo, que é esse building block de construções de ações, até o desenvolvimento de categoria, com gerenciamento de categoria e treinamento do time comercial. Então, essa é a arquitetura do trade. Essa é a arquitetura do trade hoje dentro da Nestlé. E tudo isso com os trade categorias, que são dentro da Nestlé você tem a parte corporativa e você tem 13 marcas. Então você tem um trade market para cada marca. Você tem uma pessoa para Nescau, uma pessoa para Ninho, você tem uma pessoa para Purina. E com isso você vai construindo a inteligência do que a gente chama de comportamento especialista de categoria, mais o especialista de comportamento de canal cliente. Com isso você tem um JVC que você faz personalizado por cliente. Essa é a palavra de ordem, personalização. Entregar algo personalizado. Eu só fiquei me perguntando, cadê o merchandising? Exatamente. Onde é que tá o merchandising? Tá comigo. Mas em que parte dessa cultura aí, cara, que tu falou aqui. E ali o arroz com feijão do trade eu não encontrei nesse teu mapa. O final da cadeia, e eu acho que isso é muito interessante dentro da Nestlé, o merchandising é o cara que faz 100% da nossa execução. Hoje são 3.300 pessoas, em mais de 4.000, mais de 5.000 lojas. Juntando com a rota de distribuição, a gente chega a bater a 8.000 lojas, que faz uma composição aí de 80% da cobertura de sellout. Então, hoje os nossos principais clientes de sellout têm pelo menos 1 ou 2 promotores fixos por loja, ou até mesmo 1,5 itinerante, com uma frequência de visita de 5,5.
vezes na semana, né? Que a gente fala de segunda a sábado ao meio-dia. Tu começou no merchandising? Eu comecei como promotor. Tu era promotor? Eu era promotor. Como é que foi esse... Pô, galera, tem um monte de promotor dentro da academia, muitos nos assistem aqui no canal aberto. Eu sei que a gente vai desviar um pouco desses tópicos aqui, mas é importante, né? Sim. Como é que um promotor chegou onde tu chegou? Eu comecei em 2003 como promotor, fiquei basicamente 2 anos e meio, rodei praticamente todas as lojas do Carrefour da Zona Oeste. Então, hoje todo mundo conhece o Carrefour Osasco como a maior loja da rede do Carrefour. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá, mas comecei no Carrefour Butantã. Eu costumo falar que é o seguinte, a partir do momento que você tem a oportunidade de começar como promotor, você tem a real noção do que é trade, do que é trabalhar, do que é amor à empresa que você atua. Então, hoje eu sou um apaixonado pela Nestlé porque eu comecei como promotor. Hoje, se eu entendo as dores e uma boa estratégia do que é possível, do que não é possível ser feito, é porque eu fui promotor. Se eu tenho um conhecimento de causa sobre cada um dos produtos que vão na gôndola, um cuidado... Eu falo para minha esposa toda vez, quando a gente vai no mercado, se ela pega um produto e ela vai devolver, volta na gôndola, pelo amor de Deus. É a posição porque certa. Eu não quero passar no caixa e fazer a recolha. Então, você começa a ter um entendimento completo do que funciona, do que não funciona, do que vende, do que não vende, antes mesmo de você ter uma ideia mirabolante. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho para todo mundo que inicia como promotor, a palavra de ordem é sim, é possível. Muito bom. E tu vê que interessante, né? Tudo que tu aprendeu e viu de forma empírica, hoje com esse teu processo de tomada de decisão baseado em dados, tu consegue hoje medir estatisticamente isso e ter níveis de segurança maior, né? Sim. Então, tu acredita que o trade, de modo geral, agora falando um pouco assim da área de trade, ele é a área dentro da empresa, porque pelo que eu percebi, né, nessa jornada que tu nos detalhou aqui, foi o trade que meio que pegou, deixa comigo que eu vou fazer esse troço crescer, quer dizer, vou fazer essa coisa se estender, mas eu vou cultivar esse negócio. Tu acha que isso é um papel do trade dentro das empresas? Eu acho que no curto espaço, a gente pode falar que nós vivemos momentos muito distintos, né? Então, se você for pegar 10, 15 anos atrás, o que era importante dentro de uma companhia? O marketing. O marketing era a criação de valor, a construção do brand, o entendimento do awareness da marca, o conhecimento da marca e fazer com que as pessoas escolhessem você, o top of mind. De uns tempos para cá, o que tem ganhado muita relevância é o cliente. O cliente é o cara quem define uma ação promocional, é o cara quem direciona um TPR, né, o tempo de ação que você vai ter. E depois da pandemia, quem define o comportamento de compra é o shopper. A partir do momento que a gente se trancou dentro de casa e ao se trancar dentro de casa você teve a oportunidade de ver que você pode comprar aonde você quiser, quem pegou o bastão do poder foi o shopper. E quem atua sobre o shopper? Trade marketing. Nós temos a responsabilidade de conseguir pegar a estratégia dessa marca, levar para o time comercial da forma mais simples possível para que quando o shopper estiver dentro de um determinado cliente, ele compre o meu produto. Então, esta mudança faz com que o que a gente chama hoje de trade marketing ganhe um protagonismo muito grande dentro das empresas. Porque ele não é nem tão curto prazo e nem tão longo prazo. Mas o médio prazo do que ele constrói é o que faz você ganhar no curto e ser, vamos dizer assim, perene no longo prazo. Então, eu passo muito essa mensagem para o time. E o trade marketing ganhou uma representatividade muito grande dentro da Nestlé, exatamente por isso. Porque a gente acompanha sellout, por semana, por dia, por mês, por ano, para que a gente não perca a atração do que a gente quer, que é ser a primeira escolha no ponto de venda. Quando tu entrou na Nestlé, já tinha trade marketing? Quando eu entrei na Nestlé, o trade marketing na Nestlé foi criado em 1984. Interessante essa informação. Eu acho que as duas primeiras empresas que criaram no mercado o trade, se eu não me engano, foi a Nestlé e a Unilever. Mas o trade marketing ganhou um protagonismo muito grande globalmente na Nestlé em 2003. Que foi exatamente quando eu entrei na Nestlé, mas eu não fazia trade marketing, mas foi quando o Guide Global começou a falar, opa, precisamos começar a ter um planejamento comercial integrado que as coisas vão ficar mais fáceis. E foi lá o primeiro start, acho que foi em 2003, se eu não me engano. Tá, e quando tu assumiu essa posição, que trade era esse e qual é o legado do Felipe no trade da Nestlé? Sim, não é para puxar a brasa pro teu assado, mas tu tá lá, né? Sim. Deve ter deixado muita coisa feita, enfim, tu tá construindo coisas. Como é que é? Eu acho de evolução? Eu acho que assim, a primeira coisa que
eu posso dizer, de legado importante dentro da Nestlé, além do protagonismo, lá nós somos chamados de CDT, tá? Commercial Development Team, tá? A gente não é chamado de Trade Marketing, Trade Marketing é a nomenclatura no Brasil. Então, no mundo inteiro é dessa forma. Eu acho que o primeiro legado que eu consegui colocar em prática é a cultura de sellout. Lógico que isso partiu da nossa presidência. Se você não tem um presidente que pensa, e Marcelo Melchior é um cara visionário, ele trouxe em 2018 a visão sellout, mas em 2020, mais ou menos, a gente criou a cultura do como eu vou projetar esse sellout, que é a molécula que eu te falei, que é a visão preditiva. Acho que essa é a primeira, é uma visão estatística de como você pode chegar numa acuracidade saudável. A segunda coisa não é segregar, mas é dar papéis e responsabilidades claras para cada tipo de trade. Então, hoje, há tempos atrás, você tinha um CDT categoria, que era o Trade Market categoria, mas você tem um Category Strategy, você tem um Shopper Market e você tem um Commercial Plan. Essas 3 divisões dentro do que a gente chama de trade categoria foi uma primeira coisa que você fala da estratégia a longo prazo, o Shopper Market fala como é que ele vai impactar dentro do ponto de venda e o Commercial Plan ele olha como é que vai ser esse tático para que a gente não destrua valor, para que a gente construa valor. A segunda perna é você ter um corporativo forte, porque enquanto categoria olha a categoria, o corporativo ele olha o que? Ele olha o canal e cliente. Então você começa a encontrar uma estratégia de Revenue Growth Management muito sólida. Pricing, portfólio, rota ao mercado, Customer Plan, Category Development, então desenvolvimento de categoria. Então eu acho que esse é um terceiro formato de atuação. E por último, eu acho que tudo isso a gente conseguiu sintetizar muito bem no Joy Value Creation. A transformação e sair do JBP e ir para o JVC e criar esse valor compartilhado junto com o cliente significa, senta na mesa comigo, olha para o que eu estou te colocando e me fala, é acessível para você? Se não for, eu vou trocar. Então, isso fez com que a Nestlé se humanizou e entendesse que ela poderia fazer em conjunto. Eu acho que essa foi a nossa grande mudança, porque a partir daí a gente criou um negócio chamado trade regional. Uma pessoa dentro da região que vive o cliente, que vive o comportamento de consumo e sabe trazer para dentro da Nestlé aquilo que funciona versus a quem a gente tem que vencer no mercado, que é a concorrência. Cara, que interessante, assim, eu queria que tu fizesse essa ponderação em relação a JBP versus JVC. O que é a evolução? Porque tem muita empresa que ainda está querendo entender o que é o JBP. O JBP, a gente tinha um JBP, basicamente um calendário promocional onde a gente discutia como nós vamos fazer o nosso sell-in. 100% transacional. Bom. O que a gente entendeu é o seguinte, qual é o mais importante do JBP? Aquilo que era esquecido, o J, o Join. A gente tinha um business plan, onde eu falava quanto eu tinha de dinheiro e o quanto ele deveria comprar. Isso não funciona. O que funciona é o Join, mas o Join com um valor compartilhado. E esse valor compartilhado significa trabalhar na geração de demanda, fazer o produto girar, não ter estoque alto, porque se eu tiver estoque alto, é venda perdida, economia perdida, cash flow destruído, e o meu parceiro comercial, que é meu ponto de contato com o meu consumidor, com os meus shoppers, ele não vai estar feliz comigo. Então a gente virou e falou assim, não podemos mais ter esse formato. Eu posso ter um calendário promocional, mas um calendário promocional que fale quanto eu vou vender, quanto essa inovação vai girar, quais vão ser as ações promocionais que eu vou colocar para construir marca dentro do cliente, quais são as ações corporativas, quais são as ações de marca, e se não funcionar, como eu volto e reviso isso junto com o meu cliente para construir coisas mais detalhadas e específicas, personalizadas. Então, essa é a grande mudança do JVC. Eu entrego serviço, eu entrego customização, eu paro e escuto para falar o que está funcionando e o que não está funcionando e vamos trocar. Felipe, isso aí não cria uma microgestão complicada de lidar? Cria. Como é que faz isso aí por exemplo, tu não tem como botar JVC em todas as relações com todos os clientes, né? Imagino que sejam clientes estratégicos ou vocês hoje têm todos. A gente começou com uns clientes estratégicos que a gente chamava de Customer Grid, tá? Hoje são 350 clientes que têm JVC. E maioria rede? Maioria rede, tá? Eu gero sim uma complexidade, mas se a gente conseguir separar bem o planejamento do CDT categoria, ou do Trade Market categoria, perdão. Separar bem o planejamento do Trade Market corporativo, que é o Revenue Growth Management.
e o planejamento do trade market regional, eu posso começar grande, posso me permitir afunilar e dar complexidade, porque no final da cadeia, um trade regional vai cuidar de 4, 5 clientes. Ele vai receber a estratégia do canal e vai receber a estratégia da categoria. E vai desdobrar isso com o par dele, que é o time comercial. Um Key Account Manager ou um Exatamente. gestor comercial. Só que quem é o One Face to the Customer é o comercial. Sim, ele que tem que estar ali. Exato. Então a gente conseguiu encontrar massividade com granularidade através de dados que eu possa me permitir a falar, sou personalizado. Eu estou fazendo para você, sem gerar complicações. Mas isso não significa que uma ação nacional tua não vai estar acontecendo em várias portas, em várias bandeiras, né? Vai acontecer. Então como é que é essa coisa categoria, corporativo versus realidades de diferentes bandeiras? Que, vou trazer um exemplo aqui. Lógico. Tem rede que vai dizer o seguinte, não, gostei dessa ação, mas eu quero só para mim. Isso. Ou eu quero ela para mim, mas virado ao contrário, assim. Exato. Como é que é esse negócio, cara? São duas coisas importantes. A gente tem marcos corporativos, então sempre em janeiro, fevereiro ou até mesmo no período de bimestre de Q2, Q3, que eu tenho uma promoção corporativa. Essa é para todo mundo. Ah, tá. Depois me sobram outros Mas 8 desculpa meses. te interromper, todas as categorias? Depende. É. Depende do mote da campanha. Tá. Então, por exemplo, a última que a gente fez agora foi BB Bem. Entendi. Né? Nestlé faz BB Bem. Todo mundo. Tá. Todas as marcas, todas as categorias. Depois, eu vou ter uma Páscoa. Páscoa é chocolates. Ah, depois eu vou ter uma Liga Nescau. Depois eu vou ter uma atuação de Dia das Mães com Ninho. Então, eu não necessariamente... Nas corporativas é para todo mundo. Mas nas de marca, eu consigo personalizar para o cliente. Então, se eu tenho 12 meses do ano, 4 deles estão bloqueados, você vai receber o que a gente chama de standard. Todo mundo vai ter essa promoção. Mas a partir do momento que eu começo a fazer as de marca, eu posso personalizar. Eu posso fazer uma coisa com um determinado cliente do Nordeste, uma promoção só para ele. Mas nada impede do trade regional falar o seguinte, tá tendo a BB Bem? Tá bom. Mas aqui nas lojas do... copinho a vermelho, vamos fazer R$20 de Nestlé, você ganha um produto? Mesmo dentro da promoção do BB Bem? Ele faz. E ele consegue executar aquilo ali. Consegue executar. Tem que ter autonomia, né, cara? Ele tem autonomia. Será que dá para dizer que esses trades CDT categoria, eles são meio que amortecedores? Porque eu fico pensando assim, ó, lá as marcas, os seus heads de negócios, Sim. né? E Sim. eles querem tudo para eles. Quer dizer, Sim. eu olho o promotor, eu quero que ele execute sozinho. Eu quero outro. Então, esses caras, eles fazem meio que esse papel de dizer, olha, o que tu quer é isso, esse é teu mix, esse aqui é teus lançamentos. Sim. Mas tem uma coisa chamada calendário, tem uma coisa chamada regionalidade. Essa pergunta é incrível. Eles fazem mais ou menos isso, tá? Cara, eu acho que assim, essa foi a maior discussão que a gente teve no começo. E aí você estava falando sobre legados. Sabe como a gente resolveu essa situação? Tempos e movimentos. O merchandising hoje ele tem, sei lá, 1.200 SKUs numa loja da Nestlé, tá? Lógico que isso numa loja GGG. Sim. Quanto tempo ele fica abastecendo leite ninho? Quanto tempo ele fica abastecendo chocolates? Nós fizemos esse tempo de movimentos e a gente revisa ele de 6 em 6 meses e até de 3 em 3 meses. Então, se ele passa 40% do tempo dele abastecendo chocolates, você vai ter 40% da atenção da execução. Mais do que isso, ou você teoricamente tem undershare, ou upper share ou undershare. Então a gente fez primeiro o tempos e movimentos e deu claridade para todo mundo que esse é o comportamento de compra. Se a sua geração de demanda te provocar sair de 40 para 45 ou de 40 para 35, é o tempo de atenção que você vai ter em qualquer tipo de campanha. As campanhas da Nestlé hoje elas são feitas pay by performance. Quanto tempo o promotor fica na categoria? É o rateio que ela vai pagar. Quanto de material ponto de venda foi para as lojas e quanto essas lojas representam da venda de ninho? É o quanto ele vai pagar. Então a gente conseguiu construir isso. Então, lógico, vai ter existem os filmes, mas existe a metodologia. Sim, tem uma justificativa, né? Não é um eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. Exato. É um não com argumento. É um não com argumento. Cara, que interessante. Então, olha só, pessoal. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que a visão da operação ela foi determinante na formulação estratégica, na macroestratégia. Olha a importância de quando tu montar uma ideia, seja qual for, tu olhar para o que está acontecendo no mundo real. Perfeito. E tem muita gente que às vezes não faz isso, né? Não.
Normalmente, e isso acho que você me fez uma pergunta anterior, o que merchandiser, ter começado como um promotor me ensinou? Me ensinou a exatamente poder argumentar com base a dados e fatos executáveis. Então, todas as nossas... Hoje, quem faz os materiais ponto de venda da Nestlé são os merchandisers. A gente tem uma área que desenvolve, mas existem missões de promotores que trabalham com essa área falando se isso funciona ou não funciona. Eu não produzo por produzir. Porque se eu produzir e não falar com quem executa e aquilo não for implementado, vai pro lixo, eu perdi dinheiro. Há 2 campanhas atrás, nós economizamos 14 mil toneladas de material ponto de venda retornável e reciclável por ter feito da forma correta. Cara, tu é um cara que não tem problema quando erra, né? Então, Nenhum. deixa eu te perguntar uma coisa. Teve um post que eu fiz que denunciou uma falha de execução sem querer de vocês, não teve um? Teve. Me conta essa história. Foi um display da Starbucks, Isso, se eu não me engano. display da Starbucks. Cara, deixa eu contar essa aí, gurizada. Não sei se vocês vão gostar. Eu tava indo lá pra minha casa em São Francisco de Paula e eu tô sempre olhando o ponto de venda e, cara, me chamou a atenção aquele display e nem associei na hora. Eu falei, cara, aquele display acho que tinha botado ovo, eu não sei o que os caras fizeram. Aí eu fiz um post daquele negócio. Sim. Tu sabe que já aconteceu comigo de eu fazer post de coisas que estavam fora do lugar e o cara da marca me ligar e ameaçar de me processar. Olha a diferença desse gigante aqui, ó. O que tu fez com essa informação, cara? Serviu pra quê? Bom, 2 coisas. A primeira, a gente tentou identificar o que é que possa ter acontecido, se foi um atendimento direto ou se foi um atendimento terceiro, né? Mas o que eu fiz com aquela informação foi utilizar ele através das nossas plataformas de treinamento, o que é a Perfect Store, o que é a loja perfeita. Então, ter o nosso produto com o call to action correto, dentro da exposição correta, de um display ou de uma gôndola, a gente vai vencer perante ao mercado. Então, eu não penalizei ninguém. Boa. Eu simplesmente fui lá e utilizei a informação para mostrar que existe um processo de educação. A partir dali, a gente começou a usar a plataforma interna da Nestlé, que é o Workplace, onde hoje os próprios merchandisers eles nos acionam para quando eles estão tendo que montar um determinado produto numa ponta de gôndola, num ponto extra, fora do padrão da loja perfeita, por falta de produto. Então, a gente usa isso como um sinal de alerta. Olha aí, pessoal, como aprendizagem e a humildade é fundamental. Não tem, o trade não é uma obra acabada, né, cara? Não. Ela é uma obra em totalmente osmose e construção. Tu vai sair daqui, vai ter uma reunião, vai estar resolvendo coisa nova do trade, né? Exatamente. Cara, é tanta coisa pra falar. Dá uma pincelada sobre o retail media aí pra nós. Retail media, essa tendência, é engraçado você falar isso, né? Porque, por exemplo, tudo que acontece nos Estados Unidos, 5 anos depois acontece no Brasil, né? Então, há mais ou menos 6 anos atrás, a gente começou a ver uma tendência muito forte dentro de CVS, de Walgreens dentro dos Estados Unidos, onde eles usavam painéis de comunicação. E esses painéis de comunicação, eu sou um apaixonado pelos Estados Unidos, né? Então, quando eu vi aquilo, eu virei e falei assim, poxa, será que um dia a gente vai conseguir transformar isso em conversão? Em 2019, 2020, a gente começou um projeto da Nestlé chamado Media Kit. É um pouco engraçado você falar, mas eu já vi alguns posts seus que a gente fala sobre o passado. Quando a gente começou a discutir mídia, retail media, Media Kit dentro da Nestlé, o time comercial falava assim, tá, mas isso aí, esse frufru aí vai fazer eu vender quanto? Né? E foi uma batalha dura. Hoje o Media Kit, lá atrás, ele representava para nós em torno de 2% de uplift, dependendo de quais foram as ações. Hoje ele pode representar até 15% de crescimento, onde você utiliza o canal de comunicação certo, você faz a omnicanalidade. E eu entendo que cada vez mais a gente tem que se provocar a fazer com que o retail media não seja simplesmente conversão, mas ele seja captura de recompra. Uma das coisas que eu provoco, né, dentro da Nestlé é que no funil, aquele funil construído pelo marketing, os 3 últimos pontos da pirâmide é de trade, não é de marketing. Que a gente está falando sobre conversão, a gente está falando sobre recompra e sobre fidelidade, sobre lealdade. Então, o retail media tem um papel sobre isso, de como você pode mudar. Hoje a gente tem um projeto dentro da Nestlé de todos os nossos móveis serem de LED. Qual que é a ideia? A ideia é que eu tenha no celular do promotor, que ele possa trocar a comunicação de acordo com a ação que ele queira fazer no final de semana.
Então, a gente já tem alguns parceiros comerciais que estão aceitando essa plataforma e eu demoro 30 segundos através de um aplicativo. Adeus adesivo. Adeus adesivo. Adeus construção. Agradeço a sustentabilidade, regeneração e reciclagem. Logística reversa de material nunca mais. Nunca mais. Vai ficar lá uma ilha, um display de Pondigon, vários formatos, imagino eu. A gente lançou agora no nosso JVC Experience o Empório Lab da Nestlé, então convida todo mundo, é no prédio da Nestlé, é um laboratório que a gente testa. Que legal. Hoje a gente tem 150 móveis com LED e a nossa ideia é ir para um parque de quase 6 mil nos próximos 5 anos. Mas então o teu conceito de retail media está mais ligado ao que a indústria está fazendo, não tanto a implantação da estrutura varejista de retail media. Tu está olhando mais para... Estou olhando para a indústria. Entendi. Estou olhando para a conversão. Garoto. Vamos chamar a Focus Trade aqui para dar o recado dela. A Focus Trade Ações é uma empresa full service especializada em trade marketing, oferecendo soluções completas e coordenando atividades com a melhor experiência e abrangência nacional. Com mais de 86 bases logística e uma rede de parceiros em todo o Brasil, garantimos resultados eficazes e personalizados para nossos clientes. Oferecemos soluções personalizadas, otimizando operações e fortalecendo a presença de marca com ampla cobertura logística e execução eficiente. Felipe, chegamos, assim, agora a gente vai fazer 5 minutinhos que é só interno na academia. Dá tchau pra galera agora aqui que nos assistiu, que esse é o canal aberto do YouTube e do Spotify. Depois eu vou te puxar para um privadinho rapidinho na academia, tá? Que é a nossa plataforma. Eu só agradeço. O que tu quiser. Recado final para quem nos assistiu aqui no YouTube e no Spotify. Tá. Fala pessoal, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um prazer enorme poder ter essa pauta de trade marketing para falar, que eu sou tanto apaixonado por ela. E as 3 mensagens que eu sempre coloco para todo mundo é: sempre pense em sellout, trabalhe muito na conversão e sempre utilize os dados para uma boa execução. Garoto! Gente, quem ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição, siga o canal, depois as redes sociais também pode me acompanhar para ter mais conteúdo e vou deixar o link aqui para quem quiser saber mais sobre a plataforma. Até o nosso próximo episódio.